O livro que Deus colocou no meu coração para esta manhã, livro de Gálatas, capítulo 1. Eu escolhi esse louvor para iniciar o culto porque ele faz um panorama bíblico muito lindo. Ele fala diversas passagens, fala muito sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus e sobre o que Jesus ensina. Vou estar lendo aqui para adiantar. Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O tema hoje, Deus colocou no meu coração, é inexplicável como Jesus. Eu li o livro de Gálatas porque Paulo aqui é um grande exemplo que ele entendeu o que é ser servo de Cristo. Ele entendeu realmente o que é ser como Jesus foi. Eu quero elucidar hoje, eu quero falar um pouco o que é viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho de maneira inexplicável. Se vocês pegarem esse louvor que acabou de falar aqui, ele vai falar sobre diversas situações onde Jesus procedeu de uma forma inexplicável aos olhos desse mundo. Aos olhos desse mundo, Jesus teve atitudes inexplicáveis. O que eu quero elucidar aqui? Jesus não está preocupado com o que o mundo vai achar. Jesus não está preocupado com o que o mundo vai pensar sobre as atitudes dele. Ele simplesmente foi Jesus. Ele simplesmente fez a vontade do Pai. Jesus, ele veio e fez o que tinha que fazer. Qual que é o problema hoje? A sociedade quer moldar quem você deve ser. A sociedade atual quer te limitar. A sociedade atual quer dizer até onde você pode ir, o que você pode fazer, como você deve proceder. Querem que você tenha uma conduta regrada. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode falar isso, você pode falar aquilo. Porém, em Marcos, vou também estar lendo Marcos aqui para elucidar um pouquinho do que eu quero falar esta manhã. Marcos 8, 11 ao 12. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal será dado. Assim como Jesus foi interrogado por várias e diversas vezes, o cristão hoje tem sido interrogado, tem sido colocado à prova. As pessoas querem que a gente prove quem é Jesus, as pessoas querem que a gente prove quem é Deus, as pessoas querem que a gente prove a nossa cristandade. Isso tem limitado o cristão. A gente tem pensado muito antes de fazer a obra. A gente tem pensado muito antes de agir como Jesus agiu. A gente tem pensado muito antes de ser quem Cristo quer que nós sejamos. E está errado. Assim como os fariseus interrogaram Jesus aqui, ele falou: não vou dar sinal nenhum. Eu vim, o Pai me enviou e eu vou fazer a obra da maneira que Ele pediu para fazer. E a gente está preocupado dia após dia. Se eu levantar a mão na rua e dar glória a Deus, o que vão pensar de mim? Se orar por alguém na rua, se orar por alguém dentro de um supermercado, se eu fizer a obra de Deus dentro de algum local, o que vão pensar de mim? Se eu fizer um vídeo, se eu ministrar a palavra de Deus, o que vão pensar de mim? Será que eu vou perder amigos? Será que minha família vai me julgar errado? Será que vão me olhar com outros olhos? A sociedade tem colocado sobre nós um jugo, um pesar, uma desconfiança, uma dúvida em nossos corações. E a gente tem paralisado. Jesus teve um caminho a trilhar e em momento algum ele hesitou.
Quando você começa a se preocupar demais com o que as pessoas vão pensar sobre você ou sobre o evangelho ao qual você está trilhando, você acaba perdendo o foco. Você acaba moldando o evangelho conforme esse mundo. Jesus moldou o mundo conforme o evangelho. É o contrário. Se vocês pararem para perceber, cada dia mais o que é certo tem se tornado errado, ao conceito da sociedade. Daqui a um tempo, se a gente continuar omisso dessa forma e continuar se moldando conforme a sociedade, vai ser proibido pregar o evangelho. A sociedade quer nos imputar regras, limitações. E Jesus não era assim. Jesus fazia o que tinha que fazer. Eu acredito que no coração de todos aqui há muitas coisas que Deus colocou. E a sociedade quer limitar vocês. Quantos de nós deixamos de fazer alguma coisa que Deus colocou em nosso coração porque pensamos o que o outro vai pensar? Ou estou falando besteira? Eu já deixei de fazer alguma coisa para Deus pensando o que o outro ao lado vai pensar. E aí quem perde é o reino. Quem perde somos nós, que perdemos de ver a glória de Deus manifesta neste mundo. Inexplicável como Jesus. Eu vou passar algumas situações aqui, a quais Jesus passou e teve atitudes inexplicáveis. A pessoa chega para Jesus e fala: quantas vezes devo perdoar? A sociedade fala dente por dente, olho por olho, olho por olho. Jesus fala: não, você deve perdoar 70 vezes 7. A pessoa vem e te faz mal e Jesus fala assim: não, perdoa 70 vezes 7 a ela. A sociedade diz que não, vai deixar barato. É olho por olho, dente por dente. Ou o contrário. A sociedade diz que se alguém fizer mal para você, você tem que fazer mal para ela. E Jesus fala ao contrário, uma atitude inexplicável, que aos olhos do mundo é errada. Jesus fala: você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Para ser cristão, tem que ter atitudes inexplicáveis, atitudes que vão gerar inconformidade, vão deixar as pessoas que não seguem o evangelho inconformadas. Outra passagem, né, que eu acabei de ler: me dá um sinal. Os fariseus chegam para Jesus e falam: você dá um sinal para a gente sobre Deus. Ele fala assim: não vou dar nada, acredite se quiser, estou caminhando para Cristo, vem comigo. Sabe, a gente está perdendo muito tempo tentando explicar para quem não quer entender. A gente está perdendo muito tempo jogando pérolas aos porcos. A gente tem que caminhar. Jesus trilhou o caminho dele, passava pelas cidades, passava pelos locais que tinha que passar e pregava o evangelho. Alguns aceitavam, alguns outros não aceitavam. E a gente tem perdido tempo tentando explicar o que é certo. O certo é o certo. A palavra de Deus é a coisa certa a se fazer. É a coisa certa a se trilhar. E a gente tem perdido muito tempo tentando explicar em vez de viver o evangelho. Vamos parar de perder tempo, vamos pregar, vamos alcançar novas criaturas. Vão ter locais que a gente vai entrar e a pessoa vai tentar moldar o seu evangelho. Vai falar: olha, Ricardo, não é bem assim o evangelho. Ô Cacílio, não pregue assim o evangelho tem que ser dessa forma. As pessoas vão tentar moldar o verdadeiro evangelho e tornar um evangelho Nutella, um evangelho razoável, um evangelho que se adeque à sociedade de hoje. Jesus nunca esteve preocupado com o que iriam pensar. A verdade é a verdade. Ponto. Outra situação que eu acabei de falar aqui: tomei um tapa. Jesus fala: vira o outro lado. Sabe, se a gente for parar para pensar e tentar fazer o que faz sentido aos nossos olhos ou aos olhos da sociedade, a gente não vai viver o verdadeiro evangelho. Falar que é fácil a pessoa vir dar um tapa na sua cara e você virar o outro lado, não é, porque a gente cresceu olhando e aprendendo que se
Alguém te der um tapa, você tem que revidar. A gente cresce falando na escola, olha, se o menininho te bater, se o seu amiguinho te bater, a gente aprende que a gente não pode voltar com o olho roxo para casa. A gente aprende que a gente tem que revidar. Jesus ensina ao contrário, uma atitude inexplicável. É fácil? Não. Quem é o pai que quer ver o filho chegar com o olho roxo em casa e falar: não, filho, amanhã você vai e manda ele dar no outro lado e abraça ele? Amanhã você chega no seu amiguinho que te deu uma porrada, você fala que perdoa ele, você abraça ele, você fala que ama ele e fala: ó, se você quiser dar o outro lado, você manda ele dar. Sabe, a gente cresce numa sociedade reativa. E Jesus nunca foi de revidar nada. Jesus foi um cara que ensinava a amar, seguia. Ele tomando porrada, carregando a cruz e como uma ovelha muda, quieto. As pessoas falando: desce da cruz. As pessoas falando: desce daí, salva a ti mesmo. Você não é Jesus nada. As pessoas cuspindo no rosto dele. E ele quieto. E olha para o pai e fala: pai, perdoa porque não sabem o que faz. Se eu sou Jesus, eu descia da cruz e dava uma porrada em todo mundo. Mandava um raio. Mandava fogo. Porque a gente cresceu aprendendo que isso é certo. A sociedade diz que a gente deve revidar. E Jesus diz que a gente deve ser exemplo, que a gente deve se amar. Difícil, né? Muito difícil. Uma coisa que diz nesse louvor e que me impactou é ser confundido com um pecador. Quantas vezes você tem sido confundido, não sido pecador? Jesus, em meio aos pecadores, em Mateus 9, 11 e 13, os fariseus chegam e falam: olha, ele come com os pecadores. A gente começa a trilhar o Evangelho e chega um determinado momento que a gente se coloca num pedestal. A gente acha que a gente é o super homem, que a gente é o super santo. A gente chega um momento da nossa vida que a gente deixa de se misturar com as pessoas que não vivem o Evangelho. E Jesus ensina ao contrário. Ele estava no meio das pessoas que estavam doentes, na verdade, espiritualmente. E aí eu parei para pensar: quanto tempo faz que eu não sou confundido com um pecador? Quanto tempo faz? A gente deve se misturar com a sociedade e ser luz em meio às trevas. Só que a gente não tem mais feito isso. E isso me tocou de uma maneira muito forte. Fala: Jesus, eu quero ser confundido com um pecador. Eu quero chegar em locais onde tem pessoas doentes espiritualmente, pessoas fazendo coisas que não estão conforme a tua palavra, e eu quero levar a luz a esses locais. Porque Jesus estava no meio de pecadores, mas ele não era um pecador. Que a gente venha a ter essa concepção de querer ser confundido com um pecador, mas não ser pecadores. Outra passagem do rapaz com a mão mirrada. Está no meio do templo e aí todo mundo diz a ele que ele não deve curar. Ele fala para o rapaz: estende a mão. E aí a mão do rapaz é curada. A mão mirrada. O que eu quero passar aqui? Não importa onde você estiver. Não importa em local que você estiver. Não importa o que vão dizer de você. Se Jesus mandou você fazer algo, faça. Não tema. Se Jesus mandou você ajoelhar no meio do trem, e trabalhar, ajoelhe. Se Jesus mandou você orar, levantar a mão, ore. Tem um rapazinho que, faz um tempo que eu já não pego o trem, mas tem um rapazinho que ele, todo dia eu via ele vindo pregar no meio do trem, assim, tipo, pra lá e pra cá, e falando de Jesus, falando da palavra,
Aí eu falava, nossa, meu, esse menino é muito doido. E é legal. É legal isso, sabe? Ele não está preocupado com o que vão achar. E aí ele vem pregando, ele para na estação, ele vai pregar, ele está na esquina, ele para e vai pregar. E aí ele inconstantemente pregando. 99% das pessoas que estão no trem estão pensando que ele é louco. Só que Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu acredito que muitas pessoas, em meio àquela 99%, mas tem 1% pelo menos no dia que está precisando ouvir o Evangelho, e aquele menino não se preocupou com a sociedade. Não deixe que a sociedade molde o nosso caráter, o nosso cristianismo, quem devemos ser. Como eu disse, estamos vivendo em meio a uma sociedade hipócrita, uma sociedade que quer defender a sua vontade, os seus valores corrompidos, uma sociedade perdida, que quer tornar o Evangelho um caminho de perdição. O Evangelho é a verdade, a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não pode se perder, a gente não tem que adaptar o Evangelho, a gente não tem que reconfigurar, a gente não tem que mudar o Evangelho, a gente não tem que mudar quem somos como cristãos para ser aceitos em meio à sociedade. Jesus nunca procurou ser aceito pelos fariseus, pelos saduceus. Jesus não era político. Jesus não estava nem aí. Ele ia e fazia a vontade do Pai. Ele poderia muito bem, olha, eu vou adaptar o Evangelho um pouco para o lado dos saduceus, um pouco para os fariseus, um pouco para as outras demais religiões, e aí eu vou reformulando o Evangelho. E aí nós teríamos vivido um Evangelho sem identidade, com um pouquinho de cada. Pare e pense quantas igrejas perderam a identidade cristã. Você entra dentro de um templo, dentro de uma igreja, e aí você não sabe se é uma balada, se é uma festa, se é não sei, sabe? Tem igrejas que você está entrando dentro hoje, você não é mais pregado o Evangelho. Tem igrejas que não está nem abrindo mais a Bíblia. Tem igrejas que estão virando coaching. Locais parece que são palestras. Tem igreja que não está mais pregando a verdade, porque se eu pregar a verdade, vai ter um irmão dos 1000 que estão aqui, das 1000 pessoas que estão aqui, vai ter um irmão, se eu falar alguma coisa que está dentro do Evangelho e não condizer com a ideologia dele, o irmão vai levantar e vai sair da igreja. Uma inversão de valores cristãos. Uma inversão de valores, uma inversão de verdade bíblica. Irmãos, se você vier pregar aqui ou qualquer lugar e você levar a verdade que Jesus quer que você leve, e algumas pessoas virarem o rosto para você, algumas pessoas saírem conformadas com você, amém, você foi lá e plantou a semente. É muito melhor do que você ir lá e pregar um evangelho falso, a pessoa sair com um sorriso no rosto e não ter mudança, e amanhã ela ir para o inferno. É uma coisa que eu falo muito, eu prefiro que a pessoa me odeie, eu falar a verdade para ela, do que ela me ame e eu minta para ela. Outra coisa que Jesus fez, uma atitude inexplicável, ele chamou de amigo até quem lhe traiu. Quantos amigos, quantas pessoas pisaram na bola com você e você não fala mais com a pessoa? Quantas pessoas pisaram na bola uma vez e você não quer nem saber mais de olhar para a cara dela? E Jesus fala assim, não, ele me traiu, mas ele é meu amigo, eu o amo da mesma forma. Eu não estou falando nada fácil aqui não, pessoal, eu estou falando de atitudes inexplicáveis. E o verdadeiro evangelho é isso, atitudes inexplicáveis, atitudes que vão de encontro ao nosso ego, muitas vezes de encontro a quem somos. Temos que parar de nos enganar
Olhem para dentro de vocês. Eu olhei para dentro de mim. Tem muita coisa a ser mudada. Tem muita coisa a ser transformada ainda. Vai ser fácil? Não. Porque dentro de nós a gente vai achar que a gente é bobo. Quantas atitudes a gente tem que ter conforme o Evangelho dentro de nós, né? Aquela voz da sociedade diz que se você perdoar, ou se você dar cara a tapa, ou se você chamar de amigo, então você é bobo. Sabe, ninguém quer ser bobo aos olhos da sociedade, mas muitas vezes ser bobo aos olhos da sociedade é ser cristão. Perdoar até quem não merece, outra coisa que eu coloquei aqui. A gente fica escolhendo, ó, ele merece, ele não merece, ele merece, ele não merece, ele merece, ele não merece. Se Jesus fosse escolher quem merece, fosse escolher perdoar quem merece, ninguém seria perdoado aqui. Porque a gente não merece. São atitudes inexplicáveis, novamente. Uma coisa bem legal aqui que Deus colocou no meu coração. Falar, irmãos, se as pessoas que estão fora da igreja estão de acordo com todas as suas atitudes, repense. Alguma coisa está errada. Porque a sociedade não aprova o Evangelho. E se as pessoas olham para você e te aprovam, se as pessoas olham para você e não se incomodam, pelo menos com alguma coisa em você, com uma forma de você agir, com uma forma de você ser, olhe para dentro de você e repense se você não está seguindo o Evangelho moldado pelo conceito desse mundo. Jesus, por onde ele passava, ele incomodava as pessoas. Eu fico pensando, se Jesus viesse hoje, seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Tudo que ele fazia era publicado ali na região. Imagine hoje, Instagram, Facebook, mídia corrompida. Daí eu pergunto, Jesus ia tirar o post que ele colocou lá no Instagram? Vou deletar porque não gostaram. Jesus ia retirar o que ele falou em meio a uma entrevista com todas as mídias sociais hoje? Ele ia falar coisas sobre o Evangelho e amanhã ele ia retirar e pedir desculpa sobre o que ele falou? Ele ia mandar uma carta? Ele ia fazer algo conforme o Evangelho e amanhã ele ia retirar o que ele disse? Para que as pessoas o aceitassem? Não. Então a gente tem que parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar de nós. Seguir em frente, viver o Evangelho, pregar o Evangelho. A gente não veio ao mundo para ser amado, a gente veio ao mundo para amar. Para amar. Jesus não foi amado por todos, mas ele amou todos. Como eu tinha falado aqui há pouco tempo, a identidade cristã, o verdadeiro Evangelho, está perdendo a essência, está caindo em descrédito, porque a verdade não tem sido mais a verdade no coração dos cristãos, a verdade tem caído em dúvida, a verdade tem caído em tentações, a verdade tem caído em interesse, a verdade tem sido trocada, a verdade tem sido moldada. Chegamos ao século 21, onde poucas pessoas pregam o verdadeiro Evangelho. E se continuar dessa forma, daqui a 10, 15, 20 anos, não haverá mais Evangelho. Não haverá mais a verdade. E aí é onde entra o amor de muitos esfriarão, porque não existirá mais amor. Existirá interesse, existirá concupiscências, existirá vontades próprias, existirá egos, existirá idolatrias,
existirá ideias, existirá tudo aquilo que não condiz com o Evangelho. Cada um viverá o Evangelho que quiser. Cada um fará o que quiser da vida. Cada um será o que quiser. E a verdade é que Jesus tem que ser tudo em todos. A verdade é que temos que ser como Jesus. Temos que passar a ter atitudes inexplicáveis contra o nosso ego, contra a nossa vontade, contra a sociedade. A gente tem que combater isso. Cada dia que passa está mais difícil. E a gente tem se acovardado, desculpa a palavra, a gente tem se fechado, a gente tem se calado. Dentro das empresas, vocês que trabalham, vocês percebem que as empresas estão se moldando à realidade do mundo agora. As empresas têm te obrigado a seguir valores que não são os nossos valores. As empresas têm moldado o seu caráter internamente, a sua postura internamente, conforme os valores desse mundo e a ideologia desse mundo. Temos que tomar cuidado, porque nem tudo que precisamos está nos locais que estamos hoje. Nem tudo que precisamos está ali. Se chegar algum momento onde alguém ou algo, ou alguma organização queira mudar quem você é, ou te fazer viver valores que não estão condizentes à palavra de Deus, saia desse lugar. Não siga. Não se preocupe com o que vai acontecer, se vão te mandar embora, ou se vão faltar com respeito com você. Jesus cuida de nós. Jesus cuida de nós. Pai nenhum vai deixar o filho desamparado por fazer a coisa certa. E chegando, para concluir aqui, devemos entender que o certo é a vontade de Deus. E que a vontade de Deus não é velha e obsoleta. Cristo nos mostra o verdadeiro Evangelho. A cada passo. Para quem estudou bastante o livro de Mateus aqui, vocês vão ver que Jesus era um cara inexplicável, um cara incorruptível, incorruptível. Um cara que não era corrupto. Um cara que não se corrompia. Um cara que veio e fez o plano acontecer. Havia incredulidade, havia incompreensão, e ele não ligou para isso. Tentaram por muitas vezes negociar o Evangelho com ele, tentaram fazer ele se calar, tentaram mudar o que ele veio fazer. Para encerrar, Romanos 12, 2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus deixou tudo escrito. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia como ia acontecer. Ele sabia para onde a sociedade ia e está indo. E Ele nos alerta: não vá junto. Não entre nesse barco. Renove a sua mente diariamente com a palavra de Deus. Tenha atitudes de Cristo. Mude essa geração. Ainda que chegue um momento onde possamos ser a minoria, mas será a minoria incorruptível. Jesus vai buscar os incorruptíveis. Não vai buscar a quantidade. Não vai buscar a massa. Ele não vai mudar o Evangelho para tentar salvar ninguém. Porque o plano da salvação é um. Ponto. Então que a gente venha ser
como Jesus foi e ter atitudes inexplicáveis. Amém? Eu agradeço a oportunidade.